Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a questão 38. Uma solução estoque de hidróxido de sódio. Então, tem uma solução de hidróxido de sódio. Foi preparada pela dissolução de 4 gramas do soluto em água. Então, eu tenho 4 gramas de quente NaOH. Obtendo ao final 100 ml. Então, o final dessa solução aqui, ela vai ter 100 ml. E posteriormente determinou o volume que foi diluído. O volume que foi diluído foi de 250 ml. Obter uma nova solução de concentração igual a 0,15 mol por litro. O volume diluído em ml da solução estoque é aproximadamente... Tá, então ele quer o volume que tirou de quem? Da solução estoque. Robson, como é que a gente vai conseguir fazer essa conta? Olha aqui, ó. Lembre-se, quando a gente está falando de uma diluição, é só o NaOH. A diluição dele vai ser em Na+, em OH-. Perfeito? Então, ó, tá fácil, certo? Então, 1 para 1. Se é 1 para 1, posso utilizar aquela fórmula. C1V1 é igual a C2V2, certo? Robson, o que eu tenho aqui? Eu tenho C1? Não, eu não tenho C1. Não tenho uma concentração 1. Robson, eu tenho o volume 1? Ó, esse volume 1, ele pode ser esses 100 ml ou ele pode ser o volume da solução estoque, ok? Como eu quero facilitar as contas, eu quero que ele seja do volume da solução estoque, perfeito? A concentração 2 a gente tem, olha aqui, ó, 0,15 mol, certo? Essa é a concentração 2. E o volume 2, 250 ml. Então eu tenho tudo isso, perfeito? Então tem como eu encontrar a concentração 1? Tem, ó, concentração 1, ela pode ser número de mols dividido pelo volume, perfeito? Qual que é o volume que eu tenho desse NaOH? Eu tenho 100 ml, não é? Então aqui eu já tenho 100 ml e eu só preciso encontrar o número de mols. Como é que eu encontro o número de mols? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, certo? Então, se ele está falando de hidróxido de sódio, é de NaOH. Então, eu tenho que ir lá na tabelinha periódica, saber o peso atômico e ter essa massa molecular. Como é que a gente vai fazer isso? Olha aqui, ó, o Na, eu só tenho 1 e a massa dele é de 23. O oxigênio eu só tenho 1 também e a massa dele é de 16. E o hidrogênio eu só tenho 1 e o peso dele, a massa dele é de 1. Então vai ser 23 mais 16 mais 1. 3 mais 6, 9 mais 1, 10. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então eu tenho 40 gramas por mol. Quanto que eu tenho de massa no inicial? 4 gramas, né? Então o número de mols vai ser igual a 4 dividido por 40. 4 dividido por 40, uma conta muito fácil, 0,1. Robson, como é que você sabe que é 0,1 só de cara? Pensa aqui comigo, ó. 4 dividido por 40. O que é 40? 40 ele pode ser reescrito como 4 vezes 10 elevado à primeira. 4 vezes 4, 1. 10 elevado à primeira, ele não pode ficar embaixo, então ele sobe com o sinal contrário. Se ele é 10 elevado à primeira, ele vai subir como 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que eu mover a vírgula para a esquerda. Então eu tenho 0,1. Robson, isso aqui é muito mais fácil. Sim, muito mais fácil esse raciocínio. Porque com esse raciocínio te facilita demais fazer conta. Perfeito? Tá, encontrei o número de mols. E agora a concentração. A concentração, como eu falei para vocês, é o número de mols dividido pelo volume. O meu número de mols é 0,1 e o meu volume é de 100 ml. Robson, por que está escrito 0,1 aqui, ó? Porque a concentração é dada em mol por litro. E aqui eu tenho ml, mililitro, certo? E o que é esse sinal, esse prefixo M? 10 elevado a menos 3. Então eu tenho 100 vezes 10 elevado a menos 3. Move a vírgula 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3. Então eu vou ter 0,1. 0,1. 0,1 dividido por 0,1 é igual a 1. Perfeito? Então eu tenho uma concentração de 1 mol por litro. Vamos lá jogar na fórmula C1V1, C2V2. Concentração 1, volume 1 é igual a 0,15 vezes 250. É só fazer 0,15 vezes 250, eu vou encontrar um volume de 37,5 ml.
letra B. Perfeito? Uma questãozinha muito boa, certinho? Vamos para a próxima?